Olá, meus amigos, companheiros da Casa de Oração, Esperança e Consolações. Nosso cordial abraço. Estamos dando início à doutrinária de quinta-feira, estudos doutrinários de quinta-feira, nosso penúltimo trabalho. Estaremos encerrando as nossas atividades 2022 no dia 22 de dezembro, né? Então, hoje nós vamos ter a presença, ainda que virtual, do nosso querido amigo Edivaldo César, que fará a sua explanação falando sobre o Cristo Educador. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e que os bons espíritos inspirem o nosso irmão na realização do seu trabalho. Vamos chamá-lo para fazermos a abertura. Edivaldo César, Ed.Ido. Fiz o convite, estamos agora aguardando o nosso irmão entrar. Bem, meus irmãos, estamos chegando a passos de gigantes, à conclusão de mais um ano, né, de muito trabalho, de muita luta, de muita esperança também, né? Esperança de que dias melhores cheguem para todos nós. Estamos vivendo essa expectativa, né? É aquele bordão que o ano que vem seja melhor, né? Cada ano possa ser um melhor do que o outro, né? Mas tudo depende de nós, do nosso plantio, da nossa semeadura, daquilo que nós realizamos em prol daqueles que convivem conosco e da coletividade, né? A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Essa é uma frase dita por Jesus e serve para todos nós nos orientarmos e procurarmos fazer o melhor que tiver ao nosso alcance. É aproveitar todas as oportunidades que aparecerem, que surgirem em nosso caminho, para dar a nossa palavra de conforto, a nossa palavra de esperança, porque também, como eu já disse Jesus, nem só de pão vive o homem, né? Vivem também da palavra de Deus, dos ensinamentos de Jesus, né? Então, estamos aqui aguardando já o nosso irmão Edivaldo César para o seu trabalho. Como ele já é uma pessoa que conhece essa plataforma, eu fico despreocupada que a qualquer momento ele pode estar aí surgindo na nossa telinha do meu celular para fazer o seu trabalho. Não disse? Ele entrou, agora estou aguardando ele aparecer na tela. Estou esperando ele aparecer na nossa telinha, né? Para fazer o seu trabalho. Enviou. Vamos lá. Nosso irmão Edivaldo César é do Instituto Kardecista da Bahia, uma instituição centenária. Ele. E aí, meu irmão? Oi, Estava aqui. Cléo, boa noite. Boa Como noite. vai você? Estava aqui dizendo que nosso irmão Edivaldo pertence ao Instituto Kardecista da Bahia, o IKP, uma instituição centenária. Pois é, já estamos aí com os Muito pés chão nos pela 100 anos. Exatamente.
Ai, meu Deus, que felicidade. Chegar a esse patamar, né, de trabalho realizado em prol do nosso semelhante, isso é uma bênção de Deus. Aí, quando eu ouço essas instituições estão assim, com tantos anos, aí eu fico, meu Deus, a COEC só tem 17, vai fazer 17, meu Deus, não está nem na maioridade, e eu já estou Mas é quase isso mesmo. na hora de jogar a toalha. Fé em Deus e pé na tábua, né? Porque o Instituto Mas também deve ter começado assim, eu sei disso, da sua luta, da sua labuta. ontem eu estive em Salvador, né? Voltei hoje, fui visitar a COEC, ver como é que ela está, ver como as coisas como estão. Aí já fiz um levantamento do que é que está precisando. Aí eu estou, meu Deus do céu, 3 anos sem atividades presenciais e nós vamos continuar virtualmente, né? Porque eu cheguei lá, vi tanta coisa para restaurar, tanta coisa Sim, para fazer. Jesus para fazer essa restauração, para fazer essa reforma, vai demorar mais 2 anos. E tem que, mais 2 anos, pois é. Espaço físico, né? Ficou fechado. tem que ficar mesmo virtualmente, porque eu já tinha feito esse plano, né? Já tinha anunciado de Sim. ficar virtualmente por mais um ano. Mas quando eu cheguei ontem, comecei a analisar o salão, comecei a analisar o que tá precisando ser feito em termos materiais, vai demorar mais Sim. 2 até conseguir reforma. E a gente só pode abrir as pessoas num lugar que ofereça segurança, né? É, com certeza. A gente não pode brincar com a vida dos outros, de jeito nenhum, nem com a nossa, Nem né? com a nossa, com certeza. Oh, meu irmão, que prazer imenso ter você em nossa casa, ainda que virtualmente. Para Saudade mim do também é um prazer. saudade do IKB. Viu? Há muito tempo que eu não vou no IKB. Há muito tempo que eu não subo a ladeira do Pelô. A ladeira do Pelô, com certeza. A ladeira Boa noite a quem está chegando aí, os alunos que estão aí é se aproximando desse momento interessante. É um prazer ter vocês aqui no COEC, Olha que junto com a Cleo e comigo aqui nesse instante. coisa. Sejam bem-vindos e bem-vindos. E aí, você já está de férias? Ainda não, férias lá do dia 21, 22. É isso. Vamos entrar em processo. Então, é um É, programa em todas as escolas, né? estamos Minha filha, finalizando o ano letivo agora com as recuperações. meus filhos, né? Todos dois são professores também, vão encerrar no dia 22. Eu digo, Jesus, não deram nem uma brecha para a pessoa viajar mais cedo. Isso é É em cima do Natal. em cima, entre véspera de Natal, né? Mas é assim mesmo. O importante é que não pode parar, tem que continuar trabalhando, suando a camisa, e vamos que vamos, né? Porque Com certeza. o poeta, o poeta Cazuza, o tempo não para, Não para, com certeza. não para. Então, a gente tem que seguir em frente. Bem, meu amigo, você já esteve conosco pelo Instagram, não já? Já, Eu acredito que sim. aqui. Então, você já sabe, né, que eu vou fazer a abertura, ler uma mensagem, e 15 para as 9, eu faço assim. Aí você Sim, fica sabendo que está no seu limite. Aí também não precisa fazer correndo, não, viu? Vai certo. devagarzinho, tranquilo, tal, porque 5 para as 8, 10 para as 8 a gente fazer a oração de encerramento, tá bom? Então, Ok, para as 9. vamos dar início ao nosso trabalho. Amado Mestre Jesus, aqui nós nos encontramos mais uma vez para a realização do trabalho doutrinário na Casa de Oração, Esperança e Consolação. E hoje temos a grata satisfação de receber, ainda que virtualmente, o nosso irmão Edivaldo César, que abordará o tema Cristo Educador. Eu fico muito feliz, nós da COEC, eu e a espiritualidade,
que responsável pela coleta, sente-se honrado em ter você aqui. Você, para mim, é um exemplo. Não sei se pode ser chamado de um ícone, mas é um exemplo de referência, enfim, uma série de atributos inerente ao homem estudioso, um homem estudioso da doutrina. Ah, sim. Então, que Jesus te abençoe. Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo mal, porque vosso Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos ver uma mensagem do livro Vinha de Luz. Vamos abrir aleatoriamente. A leitura, a mensagem de número 61, intitulada Também Tu. Eu vou pegar minha lupa para me ajudar na leitura. Ela aqui, ó, ela está sempre me acompanhando. Faz parte. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. João 12, 10. Interessante observar as cogitações do farisaísmo relativamente a Lázaro nas horas supremas de Jesus. Não bastava a crucificação do mestre. Intentava-se igualmente a morte do amigo de Betânia. Lázaro fora cadáver e revivera. Sepultara-se nas trevas do túmulo e regressava à luz da vida. Era, por isso, uma glorificação permanente do Salvador, uma cura insofismável do médico divino. Constituiria, em Jerusalém, a carta viva do poder do Cristo, destoava dos conterrâneos, tornara-se diferente. Considerava-se, portanto, indispensável a destruição dele. O farisaísmo dos velhos tempos ainda é o mesmo nos dias que passam, apenas com a diferença de que Jerusalém é a civilização inteira. Para ele, o mestre deve continuar crucificado e todos os Lázaros ressurgirão sentenciados à morte. Qualquer homem renovado em Cristo incomoda-o. Há participantes do Evangelho que se sentem verdadeiramente ressuscitados, trazidos à claridade da fé, após atravessarem o sepulcro do ódio, do crime, da indiferença. O farisaísmo, entretanto, não lhes tolera a condição de redivivos, a demonstrarem a grandeza do mestre, instala perseguições, desclassifica-os na convenção puramente humana, tenta anular-lhe a ação em todos os setores da experiência. Somente os Lázaros que se unam ao amor de
Jesus consegue vencer o terrível assédio da ignorância. Tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime influxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força do teu ideal. Não bastou a crucificação do Mestre, também tu conhecerás o testemunho. Assim, diante dessa mensagem, né, tão atual, que o farisaísmo está aí em nossa sociedade, está aí no planeta, vamos parar para analisar, para refletir sobre a questão do farisaísmo, buscar novos conhecimentos para poder entender a sociedade que hoje nos cerca, né? Porque não basta criticar, é preciso saber o porquê das coisas, por que está acontecendo e o fundamento de cada coisa que vem acontecendo ao nosso redor. O farisaísmo está aí. Então, meus amigos, mais uma vez, sentimos-nos honrados com a presença do nosso irmão. Meu amigo, seja bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua. Ok, obrigado, Cléo, mais uma vez, obrigado ao COEC, a Casa de Oração, Esperança e Consolações, que sempre está buscando, através da rede social, levar a mensagem libertadora, esclarecedora àqueles que desejam encontrá-la. E nesse período, agradeço pelo convite. O mês de dezembro é um mês especial para nós, os cristãos, onde, em comum acordo, a cristandade simboliza o 25 de dezembro como sendo o nascimento, a chegada desse Espírito de luz enviado pelo Criador para ser o nosso orientador aqui no planeta Terra. Em verdade, o nosso educador, né? É quem está nos educando a cada segundo, a cada minuto, a cada dia, a cada hora, a cada encarnação da nossa existência, baseado pelo estudo que fazemos da doutrina. Quando você fala, e adoro estudar a doutrina para divulgar, e fazendo mais esforço ainda para vivenciá-la, né? Isso. Que é o mais importante. Então, todos nós estamos nesse processo. E os próprios orientadores espirituais dizem a Kardec, né, que é o esforço que cada um de nós estamos fazendo para melhorar a nossa condição a cada dia. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Sabemos que um dia, com certeza, vamos alcançar esse patamar de educação ao qual todos nós, seres espirituais em processo de evolução, estamos vinculados. E o tema que você nos oferece para essa noite é justamente Cristo Educador. É uma obra do espírito Miramês, né? Que traz essas reflexões para nós lembrarmos do papel, da missão desse ser espiritual aqui na Terra. E ele abre esse trabalho com uma introdução tirada das Escrituras de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Pois nós lembramos que a doutrina dos Espíritos é uma doutrina cristã, baseada nos Evangelhos, baseada no Velho Testamento, porque é uma lei também, é uma revelação que vem continuadamente para nós que estamos aqui no planeta Terra. Sob a orientação de quê? Dos Espíritos amorosos, que já desenvolveram em si o reino de Deus e vêm, com muita alegria e amor, nos auxiliar nesse processo educativo também. Então ele diz assim na introdução que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Ou seja, a Escritura, tudo que é escrito, tudo que é enviado pelo plano espiritual maior, é utilizado através da
inspiração dos médios que se encontram disponíveis para fazer esse trabalho de divulgação, porque não pode mais esconder. Acabou-se o tempo que a verdade ficava oculta, ficava escondida, ficava manipulada. Então, a providência divina toma as devidas anotações para que todos pudessem conhecê-la, porque faz parte da lei. Para quê? Para ensinar, ao mesmo tempo para chamar a nossa atenção, que ele coloca aqui como repreensão, que existem leis. E essas leis são as leis universais, emanadas do Criador, que nós não a detemos, nós não a podemos deturpá-las, temos que segui-las na íntegra, porque, como dizem os mentores espirituais, estão escritas em nossa própria consciência. Então, é através dessa lei, que nós estamos também nos educando. E eles dizem que a lei natural é a única necessária para a nossa felicidade, para a correção e para a educação na justiça. Ou seja, estamos aprendendo, você falou aí do momento atual em que nós da sociedade estamos vivenciando, situações diversas, física, emocional, mental, política, em todos os setores, em todos os sentidos. As mudanças, os chamados estão aí, para que cada um de nós busquemos trilhar o caminho que melhor nos aprove, desde que seja o caminho do bem. Porque fazer o bem faz bem. E todas as nossas ações estão atreladas a essa lei, que é universal, que volta para nós próprios. Quando nós estudamos, tomamos consciência desse processo, nós fazemos um esforço imenso para evitarmos o chamado mal, que os mentores nos dizem que é a ausência do bem. Então, nesse capítulo, Cristo Educador, nós lembramos que desde a manjedoura, como diz a mentora Joana de Ângeles, que ele já revela um caráter de educação para a humanidade na Terra. Humildade e simplicidade. Porque, devido ao local que ele escolhe para chegar na Terra, trazendo a sua tarefa, a sua missão, vindo experienciar também conosco, a humanidade, experiências humanas, para melhor ensinar, para melhor educar, para melhor exemplificar. Então ela nos diz assim, ele revela o caráter humilde e simples daquele que seria o maior revolucionário de todos os tempos, sem que precisasse escrever uma única palavra. E é verdade, né? Nós sabemos que o mestre não escreveu. As notícias que nós temos dele são dos discípulos, dos apóstolos, daqueles que alguns que conviveram com ele, outros que não conviveram, mas buscaram informações e foram anotando, porque eles também tinham uma tarefa, a tarefa de manter esses ensinamentos para que hoje nós pudéssemos estar aqui falando pela rede social sobre a importância desse Espírito em nossa vida, o significado de Jesus. O Espírito Joana de Ângeles, em uma de suas obras chamada Iluminação Interior, ela nos apresenta um texto deveras interessante, Iluminação Interior. Esse texto foi a base do nosso encontro de trabalhadores do Instituto Kardecista no domingo passado, onde nós nos perguntamos a nós mesmos qual o significado de Jesus em nossa vida. Nós todos que somos cristãos, os cristãos das diversas linhagens, das diversas correntes, como também é a doutrina espírita, uma doutrina cristã. A promessa de João, a promessa de Jesus no Evangelho de João, melhor dizendo, quando ele nos promete o quê? Um outro Consolador. É necessário que eu vá, porque eu indo eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique convosco com grande diferencial aí agora. Como mestre, eternamente. Então, esse eternamente para nós ainda é um choque. Como permanecer eternamente? Então, uma equipe de trabalhadores do plano espiritual maior, que se encontram com a equipe de trabalhadores que estão encarnados até os dias atuais, fazendo esse intercâmbio para trazer a mensagem do Evangelho, para trazer a mensagem de Jesus e nos apresentar como um educador por excelência. E o autor diz assim, Cristo Educador é o mesmo mestre
que sempre nos ensina e instrui desde a formação da Terra. É uma incansável luz, que quanto mais clareia as consciências, mais energias consubstancia no grande celeiro dos nossos corações. Olha que interessante. Educador. É o Espírito Emmanuel, através da psicografia abençoada do irmão Chico, que já se encontra também no plano espiritual, segundo nós sabemos, né? Que nos fala desse educador por excelência, que foi convocado pelo Pai para auxiliar na formação do planeta Terra, para que no futuro nós, espíritos, pudéssemos estar aqui nessa escola, nessa oficina de trabalho, nesse hospital, nesse presídio, de acordo com as nossas necessidades. Porque nós temos uma característica moral, não é verdade, Cléo? Expiações e provas. Por que estamos expiando? Necessidade de refazermos o caminho do passado para que nós possamos descobrir a luz que está em nós. Então, ele fala da comunidade dos espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros. Então, existem outros seres evoluídos que foram convocados pelo Pai amorosamente, eles aceitaram, co-criadores, porque ajudaram na construção do planeta, porque criador só Deus o é, né? É a causa universal de tudo. E depois, o momento da vinda. Qual deles estaria aqui para trazer a mensagem libertadora, a mensagem educadora de espíritos? Justamente ele atende o chamado, faz-se escolhido, porque o Pai não escolhe, o espírito está pronto, está evoluído, foi criado também na simplicidade e na ignorância, como nos ensinam os instrutores espirituais, porque caso contrário seria uma injustiça. Então, desde a manjedoura, ela nos fala que aquele choro foi a entrada de ar nos pulmões que se transformou na musicalidade maior, acordando, chamando a atenção de todos nós espíritos para a mensagem divina, para as revelações que foram trazidas primeiro no Evangelho como segunda revelação e agora com a doutrina como terceira revelação da lei de Deus. E aí o autor continua dizendo assim, uma incansável luz que quanto mais clareia as nossas consciências, mais energia consubstancia no grande celeiro dos nossos corações. Emana esse ser que nós conhecemos como Jesus de Nazaré, é nosso irmão, faz parte da família universal, foi ele que nos orientou com o Pai Nosso, esse grande poema, para que nós saibamos que o Pai é nosso e emana luz espiritual para toda a humanidade no planeta e nós vamos iluminando as nossas consciências, mudando a atitude, tomando outros caminhos, buscando a verdade, cansados já de sofrer. Nós não queremos mais, nós queremos agora vivenciar o bem. Então, de certa forma, essa educação que ele nos traz, ela é de sempre. Ela é uma educação contínua. É uma educação que acontece todos os dias, todas as horas, todos os minutos e todos os segundos. Por isso que ele é considerado o educador primordial por excelência, que educa pelo amor, não educa pela dor, porque a dor não faz parte da lei divina. A dor é uma necessidade do espírito, enquanto o espírito se encontra em estado de perturbação, digamos assim, de cegueira espiritual. Mas através da luz que ele emana, nós vamos clareando as consciências, mudando caminhos, trabalhando no bem, cada um de acordo com a sua condição, porque nem todos nós estamos no mesmo patamar evolutivo, porque fomos criados em momentos diferenciados, as nossas experiências são diferentes. Então, tudo isso nos é revelado pela doutrina que ele nos envia. E essa doutrina é o Evangelho redivivo, que está nos educando a cada momento. E ele continua dizendo assim, o autor espiritual, Paulo, falando a Timóteo, diz, toda a escritura é inspirada por Deus. Certamente que tudo que se escreve é escritura, e quando se inspira no amor, naquele que desconhece barreiras de raças e de povos, constitui força de Deus para a libertação das almas. Então, o amor não tem barreiras.
O amor não tem discriminação. O amor não faz diferença. E aí nós lembramos ele mais uma vez, quando os discípulos e apóstolos perguntam, alguns para o tentar, mas outros com necessidade de aprendizado, mestre, todos o chamavam de mestre. Porque na época era aceito esse título, porque ele estava em praça pública falando ao povo qual o maior dos mandamentos. E ele diz, o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, que é o Pai, criador e mantenedor da vida. E o segundo, que é semelhante a esse, é ama ao próximo como a ti mesmo. E aí eles ficaram sabendo, nós ficamos sabendo, que na verdade nós somos centelhas de Deus, todos iguais, em expansão, em evolução, educando-se e gravitando para Deus, para voltarmos, viemos simples e ignorantes, vamos voltar sábios, prudentes, amorosos e educados espiritualmente. Através de quê? Das orientações desse Messias de Nazaré, que conta com a pleiade imensa de espíritos amigos que estão em toda parte, não somente no orbe terrestre, como nos fala hoje em dia as mediunidades abençoadas, falando desse momento de pandemia, que quantos seres foram convocados por ele e vieram amorosamente para nos darem o suporte, para nos auxiliarem nos medos, nas ansiedades, nos tremores, para nos sustentarem com amor e com dedicação. Então nós devemos muito a esse irmão, que quando vamos compreendendo através da consciência ampliada, nós vamos mais agradecendo do que pedindo. E desenvolvendo em nós as barreiras, né? As barreiras que acontecem, elas vão sendo desenvolvidas e, ao mesmo tempo, as potencialidades divinas auxiliam-nos a vencermos essas barreiras. Então, procuremos nos instruir em todas as escolas do saber, desde que o bom senso faça a sua escolha ao lado de Jesus. Então, todas as escolas do saber que se encontram na Terra, elas precisam estar vinculadas à proposta do Pai. Lembremos que ele próprio disse que todas as ovelhas que o Pai a ele confiou vão alcançar os objetivos da perfeição. E toda planta que o Pai não plantou, essas serão eliminadas, serão arrancadas, porque são enganosas. As plantas que o Pai não plantou são aquelas escolas que muitas vezes ensinam o fanatismo, valorizam o materialismo, quando algumas pessoas já não creem na própria existência, nem antes nem durante. E tudo isso traz uma série de fatores e de transtornos que vão dificultar a vida de cada um. Então, em verdade, ele é o educador, porque educa por amor. No momento dele preparar o seu apostolado, ele começa convidando, chamando os apóstolos, os espíritos que ele sabia que poderiam aderir a essa proposta do Evangelho para auxiliar na educação da humanidade. Começa o chamado João, Tiago, Tomé, Pedro, João, e vai formando o seu colegiado. E eles atendem o chamado de tão boa vontade, porque no íntimo já sabiam que em qualquer momento esse Messias os chamaria para que eles pudessem desenvolver a tarefa que lhes seria confiada, que é justamente a divulgação do Evangelho. E eles aceitaram. Então, depois do chamamento, ele começa com o processo educativo, ensinando como base, toma a casa de Simão Pedro durante a noite, depois de estar na montanha, no lago, fazendo os sermões, ficava à vontade para que eles pudessem questionar o que desejassem, tirando dúvidas, porque ele disse, eu os fareis pescadores de alma. Vocês são pescadores da alimentação de vocês, do corpo. Mas no futuro, vocês serão pescadores de alma. Vocês estarão mostrando o caminho da verdade, da vida, através dos ensinamentos que eu estou passando. E o que é mais forte? Os ensinamentos dele, todos pelo exemplo. Porque falar é fácil, né, Cléo? Agora, para fazer, não é verdade? É muito difícil. Muito difícil. E por isso que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo,
pega exatamente a parte moral da vivência desse ser, porque todas as religiões, sejam elas cristãs ou não tem o que dizer do nível moral desse espírito, que se chama Jesus de Nazaré, o Messias, o grande, o educador por excelência, o orientador, o governador espiritual da Terra, seja o título que nós desejemos dar para ele. Mas ele vivenciava, falava do perdão, falava da humildade, porque já perdoava, nos ensinando que faz bem perdoar. Então, as escolas que ainda se encontram na Terra, desvinculadas do propósito do Evangelho, nós sabemos quais serão a finalidade delas. Vão ruir, porque serão como casas construídas sobre areia. E a casa construída sobre areia, com certeza que vem o vendaval, vem as águas e essas casas vão por água abaixo. Então, em verdade, nos chamando a atenção, né? Que nós, espíritos, seres espirituais, precisamos nos perguntar por onde eu estou construindo minha vida mesmo, quais são meus propósitos, o que é que eu estou fazendo neste momento, nesta encarnação, nesse período pelo qual o planeta Terra está passando, um período muito delicado, a humanidade inteira sendo chamada a atenção, para que todos nós possamos tomar ciência e consciência do nosso papel. Então, o autor espiritual, no outro texto, começa a dizer: nas grandes inteligências enviadas ao mundo, gravam suas experiências como sendo escrituras para um aprendizado mais vasto no mundo inteiro, preparando almas e alertando corações no sentido de saber mais para compreender melhor. Falando dos espíritos enviados por ele. Sejam quais forem as religiões, porque as religiões ainda são necessárias para nós, nós buscamos de acordo com o nosso entendimento, com o nosso conhecimento, mas a essência é a mesma. Os espíritos estão aí instalados, encarnados em vários níveis evolutivos com esse objetivo. São enviados por ele para que nos auxiliem em nossa educação espiritual. A educação de formal, material, todos nós buscamos a cada momento. Mas a educação do ser integral, ela precisa ter uma base sólida. Ou seja, tomamos consciência quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui mesmo na Terra. Então, hoje, várias religiões que admitem o espiritualismo, a existência do ser, já falam. E a doutrina espírita vem com muita propriedade revelar que nós somos seres espirituais em que experiências humanas. E essas experiências humanas não são as últimas nem as primeiras, porque estamos ainda no segundo degrau da evolução espiritual. Tudo sob a orientação desse irmão e mestre, ao qual o Pai confiou a ele o planeta, desde o momento da formação até no estado que nós nos encontramos. Nós, espíritos, é quem estamos em expiações e provas. Então, às vezes, as pessoas dizem assim: mas nós moramos num planeta de expiações e provas, como se o planeta fosse o responsável, é verdade, pelos percalços que a gente passa. O planeta está evoluindo materialmente porque também está submetido à lei do progresso. Mas somos nós, os seres inteligentes, que pensamos, atuamos, fazemos, ouvimos, falamos, sentimos. E tudo isso nós emanamos para o plano espiritual maior. Aqui chegando mais um, o Diógenes, à tarde e à noite de hoje. Que bom ver você aqui conosco também. E são os alunos e ex-alunos que estão aí. Eu estou pescando quem é que está entrando. Que está entrando, né? Pois é. Que bom tê-los vocês aqui conosco nessa grande reflexão. E a vida da gente é toda feita e pautada nesse sentido. Com clareza, com dedicação, porque ninguém se engane e nem engane aos outros, porque mais dia menos dia nós estaremos com a casa ruindo, se ela for feita uma casa de areia pura, e quando o vendaval vem, termina. Quantos seres não buscam cuidar de si espiritualmente? Porque ou não acreditam, ou não querem, ou vão deixar para mais tarde,
cada um tem a sua explicação, que precisa ser respeitada, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Mas quando a irmã dor se aproxima de nós, aí rapidinho nós queremos saber o porquê está doendo e qual o melhor medicamento para resolver, não é verdade? Isso. Porque a vida é assim. Quanto Jesus nós chamamos? Eu digo sempre, nesse período de 2020, quando a pandemia estava no auge, assolando o planeta, aqueles que acreditam, que têm fé, e muitos que não acreditavam. Buscaram as lives, buscaram as palestras, buscaram os canais, onde estava se falando algo positivo, algo bom, que sustenta o ser no seu íntimo, para poder se sustentar também no seu estado emocional naquele momento, como nós ainda estamos nos dias atuais. Lembro sempre de um depoimento de uma expositora, você conhece a Raimunda Gesteira, que ela dizendo que... Não? Vou lhe indicar para você convidá-la para ela vir aqui também fazer uma preleção, um bate-papo. Muito boa, educadora também, que adora também falar de Jesus e de educação. E ela contando que uma senhora no chat, na palestra onde ela estava fazendo pelo canal, a senhora de 90 anos que estava em cima de uma cama e dizendo: vocês, quando retornarem aos centros espíritas, não esqueçam de continuar com esse trabalho virtual. Porque assim como eu, muitas pessoas não têm condições de se deslocarem para ir a uma casa espírita. E esse período, para mim, foi um período excelente, um período muito bom. E até hoje eu participo das preleções. Eu ouço as mensagens. Ai, que imagine, que maravilha, que beleza. Então, esse trabalho que você está aí sustentando, né? Porque você sabe que não está sós, tanto encarnados como desencarnados, que tem o prazer em ouvir falar de mensagens superiores num momento muito delicado que nós estamos vivenciando no planeta Terra. Então, isso é ótimo, muito bom, porque se espalhou, a doutrina chegou a vários cantos, a várias casas, a vários locais que foram tomadas pelas posições dos trabalhadores que estavam em vários locais, para levar a mensagem que é a mesma, chamada mensagem libertadora. Emanada de quem? Desse grande educador, que educa pelo amor. Convida as criaturas que o Pai a ele confiou, chamando a atenção para o perdão, para a justiça, para a bondade, para todos os potenciais que nós possuímos. Que quando mais nós desenvolvemos, como diz o autor espiritual aqui, mais a nossa consciência vai despertando. Porque eles disseram a Kardec, quando Kardec pergunta onde está inscrita a lei de Deus, ele disse: na consciência do ser. Então nós já sabemos qual é a nossa finalidade. Nós não estamos aqui para sofrer, nós não estamos aqui para praticar algo indevido, contrário à lei, muito pelo contrário. Quanto mais nós praticamos o bem, seja ele no quilate que for, mais a nossa vida está se transformando, graças a quem? A esse educador, que em momento próprio trouxe seu verbo, trouxe sua amorosidade para o meio do povo e até hoje continua inspirando os médios, espíritos encarnados, para que continue fazendo desdobramento dessa doutrina que não é estanque, não está parada, mas uma doutrina que a cada momento vai nos trazendo condições e revelações outras. O Espírito, nesse texto, ele nos traz aqui agora: ninguém sobe sem os requisitos da sabedoria, que o tempo, pelas bênçãos de Deus, transforma em amor. Sabedoria e amor, ou seja, são as duas asas da evolução espiritual, né? Sabe e coloca na prática o que sabe. Quando colocamos na prática o que nós sabemos, estamos beneficiando a nós e também ao outro. E aí a lei do amor está se cumprindo. Ama teu próximo como o mestre, como a ti mesmo. Tudo que desejaria que alguém te fizesse, faça ao outro. Pronto. Porque o que nós fazemos é nosso. Então ele diz: ninguém sobe sem os requisitos da sabedoria, que o tempo, pelas bênçãos de Deus, transforma em amor. O discípulo que aprende com mais facilidade está mais preparado. Para quê? Para compreender mais, sentindo na consciência a segurança peculiar aos sábios. Olha que interessante. Vem o Espírito de verdade e diz, basicamente,
especificamente para os espíritas. Espíritas, eis o primeiro ensinamento, amai-vos. E o segundo, instruí-vos. Amor e instrução, onde ele nos diz que são as duas asas da nossa evolução espiritual. O amor é o alimento das almas. E a instrução é o conhecimento. Jesus já nos afirma, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, mestre, como é que essa verdade vai nos libertar? Quando colocares em prática. A verdade foi feita para ser colocada em prática. A ciência está, a doutrina espírita traz o aspecto científico, o aspecto filosófico, o aspecto moral, religioso. É um tripé que tem que andar casados os três, para que nós possamos compreender a nossa essência, saber de onde viemos, como estamos nos educando, deixando o passado no local onde se encontra, já passou. Como dizia o irmão Chico, ninguém pode mexer no passado, porque já passou. O presente agora é reflexo das nossas vivências do passado e o futuro que ainda não chegou. Mas nós podemos fazer um novo capítulo daqui para frente. É a questão da renovação de atitudes, como diz a mentora Joana de Anjos e muitos outros seres que continuam trabalhando intensamente no planeta Terra, principalmente nesse momento muito delicado. E ele continua dizendo aqui que a ciência é uma das normas usadas para a lei para que o espírito avance em outras direções, que ele cabe aprender ou raciocinar, é um instrumento a serviço da intuição e o tempo, o gênio de transmutação de valores. Tudo é útil que se encontra na Terra. Então a ciência nos mostrou nesse momento que esses canais, a tecnologia que já está conosco há muito tempo, precisava ter uma outra utilidade. Então, no momento que a pandemia assola como um flagelo destruidor, quanto nós aprendemos? Nos diversos canais, nas diversas vias que a tecnologia nos apresenta, e o movimento não parou, nem em 2020 e nem nos dias atuais, porque continua. Não é isso? Quantas casas retornaram presencialmente e, ao mesmo tempo, está fazendo também o trabalho virtual, porque sabemos que tem pessoas outras que não podem se deslocar e, melhor onde se encontram, pode fazer um trabalho de apreciação. Verdade. É verdade? Tudo isso baseado no Evangelho, quando ele diz, faça o que for possível para beneficiar a ti e ao próximo. Porque, em verdade, quando nós fazemos esse benefício, estamos contribuindo com a humanidade inteira. Aprendamos a ciência do perdão, que consubstancia o clima de paz no nosso íntimo e aumenta em nosso caminho. Jesus e Pedro, quantas vezes perdoarei? Não foi o grande Pedro perguntou para ele, mestre, quantas vezes perdoarei meu irmão? Será até 7 vezes? E Jesus diz, não lhe digo que seja 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, é preciso perdoar sempre. Isso. É uma ciência. Amar se aprende. Perdoar também começa com as desculpas. Nós vamos desculpando, buscando compreender. Não é desculpar simplesmente por desculpar, mas com a compreensão, né, Cléo? Como eu já ouvi, que perdoar não é esquecer. Não. Nós não temos amnésia, não é esquecer. Não é A esquecer. gente vai lembrar o fato. Não é lembrar. Perdoar é não retribuir com mal aquilo que nos fez. Exatamente. E depois que se perdoou, com as lembranças que vêm, a dor, a energia, o fluido já não será mais aquele do primeiro momento. Porque aí é que vai dizer que o indivíduo ainda não se livrou daquele ato. E lembrando o Evangelho mais uma vez, ele convidou. O homem chamou o senhor para que devia a ele, para o rei, né? Para que ele pagasse suas dívidas. Ele disse, não tenho, não posso. Ele disse, então eu vou mandar vender sua família, vou tomar seus bens. Ele implorou por misericórdia. Chegou a se ajoelhar. Como o rei é benéfico, misericordioso, vou lhe dar uma oportunidade. Quando puderes me pagar, pagarás.
Então, chegando adiante, ele encontra um que lhe devia muito menos, e o que é que ele faz? Ele exige, não, vai ter que me pagar. E os amigos foram contar ao rei, mas você recebeu a misericórdia e agora não está usando a misericórdia, ou seja, perdoar também pela compreensão. Assim como nós, olha o Pai Nosso, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Estamos pedindo perdão, a misericórdia do Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Estamos repetindo sempre que usamos o Pai Nosso como um colóquio entre nós e o nosso Criador. Existe um Pai Nosso meditado que é muito interessante para que nós possamos ter ciência de que a prece nós estamos dialogando, e dialogando com o Criador, e na acústica da nossa consciência é que nós recebemos as respostas para as quais nós estamos dirigindo. Então, aprendamos a ciência do perdão, que consubstancia o clima de paz no nosso íntimo e aumenta em nossos caminhos. Jesus e Pedro, quantas vezes perdoarei? 7? Não, meu filho. Não, meu irmão. Não digo que 7 somente. Mas perdoe quantas vezes for necessária. E essa lição ele deixou, não só para Pedro, mas educando a todos nós, mostrando que, enquanto nós não perdoamos, tem sempre alguém também nos cobrando alguma coisa. Encarnado ou desencarnado. Porque nós já sabemos que estudamos uma doutrina, que é uma doutrina que não é somente da matéria encarnada. Sabemos da existência do plano espiritual, os fariseus, como você falou bem na leitura, e esses fariseus estão em toda parte. Nossa. Aqueles que têm interesse, né, em fazer diferente, em trazer futricas farisaicas, como diz o ditado popular. E dessa forma, quando eu não perdoo alguém, tem alguém a qual eu devo, que também está de olho na minha atitude. Diz, você não perdoa não, eu também não vou perdoar. Mas quando o indivíduo faz o esforço para perdoar pela compreensão, o outro diz, olha, fulano está melhorando, já começou a compreender para depois perdoar. Então aí o Pai Nosso está sendo compreendido, está sendo vivenciado da melhor forma possível. Miramês continua dizendo aqui, jamais devemos nos esquecer da bondade, por onde os nossos passos deixarem as marcas de nossa passagem. Ofertamos a alegria pura às nossas conversações com aqueles que se gratificam com esses momentos. Não esquecer da bondade que nós deixamos onde nós passamos, porque todos nós possuímos. Não existe, como dizia o nosso antepassado, né? Não existe um bom sem defeito e nem um ruim que não tenha algo de bom. Porque Deus não criou espírito algum para permanecer no mal. Tudo isso é passageiro. O mal é a ausência do bem. Quem vai nos auxiliando a despertar? Tem uma mestra que se chama dor, sofrimento, que não faz parte da lei divina, mas muitas vezes é aproveitada. Porque diz o velho ditado, quem não vai pelo amor, pelo chamado de amor, de paz, de fraternidade, só atende a dor. Quem não ouve sossega, ouve coitado depois, porque já não pode mais agir, todo mundo vai visitar e vai dizer, coitado de fulano, coitado, coitado. Agora, fulano está passando por um processo de educação espiritual, como um ser integral que nós somos. É educação emocional, educação física, educação mental, educação perispiritual, educação de todos os órgãos que compõem a parte sutil de nós. Educação verbal, e aí a vida vai melhorando, né? Não tem como não melhorar. Ok. Então, mestre, o maior mandamento da lei é amar ao próximo como a si mesmo. Esse é o maior ensinamento que o mestre nos deixou para que nós nos eduquemos para a vida. Quando nós estivermos, afirma os espíritos, amando-nos uns aos outros realmente, com certeza, o planeta Terra estará habitando espíritos bons rumo ao mundo de regeneração, que é a nossa meta. Então, muita paz, saúde, equilíbrio, Feliz Natal, Jesus no coração, Evangelho na mão, Evangelho no lar, porque são
os instrumentos, o conteúdo pedagógico para o nosso crescimento espiritual e para a nossa educação. Terapêutico, né, meu irmão? Terapêutico, sim, com certeza. Terapêutico. Tomado gota a gota todos os dias, com certeza nós vamos bem. É isso aí. Muito agradecida, Edivaldo, pelo seu belíssimo trabalho. Nós somos eternamente gratos pela sua generosa contribuição, tá? Nós já estamos, assim, quase ao final, chegando ao final de mais uma etapa, né, de mais um ciclo de 2021. Né? Muitas coisas deixamos por terra, muitas coisas deixamos de fazer, muitas outras nós chegamos a concluir, mas sempre tem alguma coisa, né, que fica para nos nossos planos. De um jeito ou do outro, não deu para fazer, mas o importante é que nós tentamos. Né? Nós só não podemos ficar parados. Parados, com certeza. Na janela, a Carolina de Chico Buarque, na janela, esperando a banda passar. Você tem que ir para a banda e dançar com a banda, e não ficar esperando ela passar. Né? Fazer acontecer, né? Isso. Não tem que sair da janela e tem que ir para o meio. A gente não pode se esquivar das nossas responsabilidades, dos nossos deveres. Aí que outro dia eu até fiz assim uma mensagem com uma frase de uma música que eu gosto muito, que diz assim, se jogar na chuva é para quem tem coragem. Se jogar na chuva é para quem tem coragem. Ou seja, para viver, a gente precisa ter coragem. E nós estamos aqui para isso, para enfrentar os nossos desafios, os desafios da nossa existência, e tentar superar em nós as nossas dificuldades, né? E buscar respostas, que aquelas respostas que nós não conseguimos ainda obter devido ao nosso índice de inferioridade, que ainda é grande. Então vamos ter que passar pelo cadinho do sofrimento, pela dor, para descobrir aquela resposta que tão ansiosamente nós buscamos, os porquês da vida. Por que isso me acontece? Por que isso está acontecendo na família? Por que isso está acontecendo no meu trabalho? Para tudo há uma resposta, mas tudo no momento certo, porque o tempo de Deus é um e o nosso tempo é outro, né? Então, meus amigos queridos, hoje nós vamos encerrar o trabalho, que é a penúltima, eu falei no início, é a penúltima palestra do mês, da quinta-feira de 2022. É a penúltima. Seria a última, mas no dia 22 a gente vai dar uma mensagem, a gente vai fazer uma mensagem no dia 22, né? Dia 22 a gente vai dar uma mensagem. Então, eu desejo a todas as pessoas que estiveram ainda acompanhando, que são seus admiradores, seus seguidores, que são muitos, que admiram seu educador. Eu agradeço a todos eles que estiveram aí te apoiando, e apoiando a Edivaldo, está apoiando a COEC e apoiando o IKB. Isso é muito bom. Quando nos significa que o nosso trabalho está sendo valorizado, está sendo ouvido, e de uma forma ou de outra, nós estamos passando a mensagem. Nós não queremos mudar pessoa alguma, mas apenas despertar nas pessoas a consciência, que às vezes fica embotada, né? Pelo orgulho, pela vaidade, pela prepotência, enfim, pelos nossos defeitos naturais da criatura humana. Então, quando ela quando ela ouve uma palestra, ouve uma mensagem que lhe leva a refletir, ela pode retornar aos passos e fazer um futuro melhor, com base naquela palestra que ela ouviu, naquela mensagem. E daquele site, olha, viu? Está na hora. Soou a sineta, soou, está na hora. Então, aí aquela pessoa desperta, mas todo mundo tem o seu momento, né? Aí hoje eu estava procurando
pedreiro lá, né? Para fazer uma reforma lá na COEP. Aí eu chamei uma pessoa assim, eu nem tenho intimidade, você tem um contato de fulano que possa fazer esse trabalho? Aí ele fez assim, a senhora é dona daquela, a senhora é dona daquele negócio lá espírita, né? Eu digo, o quê? A senhora trabalha coisa? Eu digo, eu fiz de conta que eu não entendi, entendeu? Essas coisas, eu sou espírita. Mas não disseram que eu trabalho com essas coisas, que eu, entendeu? Aí depois eu fiquei refletindo assim, eu digo, não, a senhora trabalha com essas coisas? Eu digo, não, vai surgir uma oportunidade que eu vou explicar a essa pessoa que essas coisas é ele mesmo. Uhum. É ele mesmo, essas coisas, né? Quando, uma certa feita, a pessoa foi assistir um evento lá no centro, aí disse que tinha medo de espíritos, né? Aí eu disse assim para ela, você está com medo de você? Olha no espelho. Você se olhou no espelho hoje? Ela, não, já que eu estava pedindo cabelo, então, minha filha, você é um espírito. Ela, você é aquilo que você está vendo. Então, aos poucos, a gente vai despertando nas pessoas, sem querer mudar, que não é o objetivo da doutrina espírita, mudar as pessoas. Vai deixar que ela busque a mudança de uma forma mais natural, de uma forma mais lógica, né? De uma coisa mais lógica, mas sem obrigar que isso não nos compete, né? Nós, como cristãos. Então, meus amigos, hoje nós vamos terminar nosso trabalho fazendo a oração nossa de Chico Xavier, que diz assim, em primeiro lugar, pedimos a Jesus que abençoe todas as pessoas que nesse momento estão nos ouvindo, que Deus abençoe os lares, que Deus abençoe as pessoas que estendem a mão para auxiliar o seu semelhante, e rogamos a Jesus, o médico dos médicos, que a assistência para todos os nossos irmãos que se encontram nos leitos e hospitais, ainda sendo provados, né? Ainda sendo levados à prova através da Covid, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e dê a sua recuperação. Dizendo assim, Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo, sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes, sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela que cumprir seus desígnios, onde e como queirais. Hoje, agora e sempre, assim seja, Chico Xavier. Rogamos nesse momento, Senhor, a Virgem Maria Santíssima, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse mês, quando festejamos, Senhora, o nascimento do nosso Filho, Jesus, nosso amado irmão, pedindo a Nossa Senhora que envolva o nosso país em seu manto de misericórdia, aplacando as discórdias, aplacando a ira, aplacando a violência, derrubando as barreiras da ignorância e despertando no coração do homem a bondade, a ternura, o amor, o perdão e a misericórdia, a complacência, a benevolência, e que se possamos ser tolerantes, misericordiosos,
para com todos. Assim sendo, falamos a Ave Maria, dedicada à Virgem Maria Santíssima, dizendo assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Assim seja. Virgem Maria Santíssima, rogai por nós e recorremos a vós. Assim sendo, meus amigos, encerrando o trabalho da noite de hoje, um voto de muita paz para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado a vossa Mãe, Maria Santíssima. Muita paz. Muito obrigada. Ok. Estaremos em 2023 firme e forte. Deixe aí. Eu já mandei suas datas. Ainda não. Mas eu vou mandar Vai até mandar. o mês de junho. Para o primeiro semestre a gente fechar. Tá bom? Eu agradeço. Boa noite para você. Obrigado pelo convite e pela Feliz Natal oportunidade. e um Para ano vocês novo, também. Todos que nos assistem. próspero e venturoso. Tá bom? Assim seja. Até Idem. Para você e sua família também. para você E também. todos que nos assistiram e nos assistem nessa noite. Isso, Muita paz. Obrigado. com licença. Vontade.